Fala, fala, rapaziada, ouvintes do podcast Virada Paulista. Vamos para o 8º episódio e neste episódio vamos comentar sobre Santos e São Paulo se classificam na Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians ficam pelo caminho, classificação da dupla Sansão e a eliminação de Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil serão os assuntos a ser tratado neste episódio do podcast. Vamos à apresentação. Thiago Bayer tem um comentário e um comunicado, melhor dizendo, muito importante a esclarecer a vocês ouvintes. Se apresente e fale sobre o comunicado, Thiagão. Primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes aí. Então, temos um comunicado para dar aqui que, infelizmente, no último episódio aí, o editor, que eu não preciso citar o nome dele aqui, né, para não virar público, deixou passar aí o grande Levi fazendo um comentário desnecessário aí que ele pediu para cortar e infelizmente acabou indo no ar aí um palavrão. Mas é isso, gente, nos próximos episódios isso não vai se repetir e é só isso que eu precisava falar, gente. Muito obrigado. Rapaziada, como disse Thiago Bayer, o editor tá bem na cara, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, só no próximo episódio. Fala aí, Guilherme Campos, se apresente pra galera. Salve, galera, seja muito bem-vindo ao podcast. Depois dessa grande apresentação de Thiago Bayer, assumindo o erro do editor aí, só até dizer que hoje o programa promete. Hoje o programa promete realmente. Promete para uns e para outros nem tanto. Uns estão felizes, outros nem tanto. Mas vamos lá, vamos para o quadro Virada Indica. E eu vou passar a bola primeiro para o meu parceiro e companheiro Campos. Fala aí, qual vai ser sua indicação de hoje? Bom, hoje eu vou indicar uma música do rapper Djonga, que ele lançou recentemente, chamado Is Money. Vou ficar explicando a música aqui, se vocês quiserem, vai lá dar uma olhadinha lá pra vocês conferirem aí, porque tá bem legal. Agora minha assistência vai para o editor Bayer. Ops, Thiago Bayer. Fala aí, Thiago, qual é a indicação da vez? Então, rapaziada, só queria comentar aqui a grande indicação de Guilherme Campos, que ele não deu nenhum detalhe sobre a música, mas tudo bem. Bom, o que eu queria indicar hoje pra vocês é um jogo, pra fugir um pouco do nosso comodismo aí. Vou indicar um jogo de videogame aí, se vocês quiserem passar uma raivinha no final de semana. Joguem aí Rocket League, é um futebol misturado com carro voando, se batendo, uma coisa bem divertida. E quem sabe vocês não acabam encontrando a gente aí em alguma partida. Muito boa a indicação do nosso companheiro Thiago Bayer e do nosso companheiro Guilherme Campos também. Minha indicação da vez vai para a música Royal Salu, trap pesado do RJ, composto por o clã, mais preciso, Sweat, da Uclã, TZ da Coronel e PL Quest. Quem gosta de trap, é a indicação da vez aí. Degustem, porque a música é boa demais. E o quadro Virada Indica de hoje é isso aí, galera. Roda a vinheta. Então vamos lá. Vamos começar falando do Santos. Peixão vence a 3ª partida seguida. Eu ouvi dinizismo e garante a classificação na Copa do Brasil. Atuação que beira ao excelente, eu diria, muito boa atuação de Marcos Guilherme, que fez um golaço e garantiu a classificação para o time da Baixada Santista. Guilherme Campos, é dinizismo, não é dinizismo, já entrou na onda, não entrou na onda? Comente sobre a atuação do Santos diante ao Cianorte dentro de casa. Bom, o Santos fez uma boa partida diante do Cianorte, o placar foi bem menos do que poderia ser, o Santos criou bastante, finalizou muito,
mas não conseguiu converter em gols. Isso é uma marca dos times do Diniz no começo, eles têm esse pequeno probleminha de finalização. A gente viu isso no Fluminense, viu isso no São Paulo também, e agora a gente está vendo aqui no Santos. Claro que é um jogo que a gente tem que levar em consideração por ter uma melhora do Santos, mas também não é tão assim, porque é o Cianorte. É uma equipe bem fraca, equipe que joga a Série D do Campeonato Brasileiro, então seria normal que o Santos vencesse o jogo. E queria destacar as atuações do Caio Jorge, que vem se destacando bastante, do Luiz Felipe, fez um bom jogo, e também do Marcos Guilherme, que vem se mostrando um reforço, né? Pelo menos por enquanto, nesses 2 jogos que ele participou aí com a camisa do Santos, ele vem se mostrando um reforço, não só uma contratação. E a gente vai vendo nessa linha do Santos de contratar jogadores que estão meio ou escanteados, né, em clubes grandes, como era o Marcos Guilherme, estava no Inter, ou tentando apostar em promessas do Campeonato Paulista e que fizeram um bom campeonato. A gente vai vendo que talvez possa dar certo e talvez o Santos consiga fortalecer o seu elenco para dar mais opções ao Diniz, e aí sim a gente poder ver o trabalho do Fernando Diniz se desenvolver mais nessa equipe do Santos. Muito bom os comentários de Guilherme Campos, mais uma vez brilhando no episódio. Thiago, minha pergunta para você vai a seguinte: Diniz realmente fez certo em bancar Kaique e João Paulo? Porque, pelo visto, ambos foram para o banco e não deve ser coisa de um jogo ou outro, e deve ser provavelmente uma sequência de jogos. E a segunda pergunta é: Marcos Guilherme pode ser chamado de reforço, contratação, veio para agregar? Porque estava chutado no Inter. Torcedores do Inter não gostavam, e até então no Santos vem jogando bem. Comenta aí com a gente. Bom, eu não sei se foi realmente a atitude certa ter colocado o Kaique e o João Paulo no banco de reservas, porém vem dando certo, né? Se mostrou efetivo. O Luiz Felipe não é um grande zagueiro, mas tem feito bons jogos, e o John, ele é um goleiro que para mim está no mesmo nível do João Paulo ali. O Santos está muito bem servido de goleiro. E em relação ao Marcos Guilherme, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma, porém, sem dúvida, é um jogador que está somando ao elenco do Santos, que é um elenco limitado. Então, são peças que agregam ali. Temos outras contratações também que a gente ainda precisa ver um pouco mais, porém, podem sim somar alguma coisa para o Santos. Em relação ao jogo, o Santos foi infinitamente superior, foi muito melhor. O elenco do Santos, mesmo sendo limitado, não tem comparação com o elenco do Cianorte, né? O Santos é um time muito grande, um time que tem expressão, e o Cianorte é um time pequeno, então a gente meio que já esperava que algo assim acontecesse. Porém, uma coisa que me preocupou um pouco no Santos, e é uma característica que a gente já viu em outros times do Diniz, é um time que cria muito, porém erra muito a finalização. Eu não sei te dizer, Levi, se isso é uma coisa específica do Diniz, porque não é o Diniz que está finalizando para fora, né? Porém, é uma coisa curiosa, né? Que isso já aconteceu no Fluminense, isso aconteceu no São Paulo e agora está se repetindo no Santos. Vamos ver o que o Diniz vai fazer para mudar isso. Além do Caio Jorge, que o Campos destacou, eu queria destacar também a boa partida que fez o Jean Mota ali, foi consistente, distribuiu bem o jogo, o John também foi um cara muito seguro, então eu vou dar meu destaque para esses 2 jogadores, assim como o SofaScore deu também. Tá aí, os comentários de Thiago Bayer, grande Thiago Bayer. Agora vamos para o Morumbi. Após susto no começo do jogo, São Paulo vira e consegue golear o 4 de julho em sua casa. Primeiro jogo 3-2 para o 4 de julho. São Paulo veio pressionado e emendou nada mais, nada menos que 9-1. Que baita resultado. Não sei se o torcedor São Paulino estava esperando um 9-1, mas o 9-1 veio. Thiago, minha pergunta vai para você. Comente do jogo, que foi um atropelo do time do São Paulo. Vale lembrar que o 4 de julho começou ganhando e após o primeiro gol ainda teve chance de fazer o segundo e talvez até o terceiro. Se fizesse o segundo ou terceiro, provavelmente iria fechar o caixão. O São Paulo não ia conseguir virar. Eu acho que ter feito só um gol influenciou na virada no resultado do São Paulo. Essa é o meu primeiro questionamento para você. Se o 4 de julho tivesse aproveitado
as outras oportunidades, o São Paulo viraria o jogo? Eu acredito que não. E a minha segunda pergunta é: Pablo é o melhor jogador da temporada atuando no Brasil? Hat-trick para o atacante do São Paulo. O que você acha, Thiago? Comenta aí com a gente. Bom, Levi, em relação à sua primeira pergunta aí, se o 4 de julho tivesse feito mais um gol, se teria prejudicado mais o São Paulo, olha, esse jogo foi bem surpreendente, assim, no meu ponto de vista, porque o 4 de julho, no começo do jogo, todos os indícios que ia dificultar muito a vida do São Paulo. Foi um início de jogo, assim, fulminante, um gol muito rápido, e mesmo tomando gol de empate, o 4 de julho ainda estava indo para cima, sabe? Então, eu acho que, talvez, se o 4 de julho tivesse feito mais um gol, teria complicado um pouco mais a situação, mas o São Paulo é o São Paulo, né, gente? A gente não pode duvidar da força dele, o time é o campeão paulista, né? O São Paulo tá fazendo uma temporada excelente sob o comando do Crespo, talvez não excelente porque os últimos resultados não foram bons o suficiente, porém é uma temporada consistente. O placar de 9-1 assusta, porém a gente tem que dar os méritos aí pro 4 de julho, que não foi covarde, não ficou se escondendo, foi pra cima o tempo inteiro e teve pontos positivos sim, sabe? Então chega a dar um pouco de pena do 4 de julho o resultado ter sido tão largo, né? Em relação ao Pablo, olha, não sei te dizer se o Pablo é o melhor jogador da temporada, porque a gente tem outros jogadores também que fizeram um bom começo de ano aí, como o Hulk, entre outros. Mas o Pablo tem buscado seu espaço dentro do elenco do São Paulo. Eu acho que o principal indicativo disso é que o Crespo confia muito no Pablo, já escalou ele como titular muitas vezes e eu acho que isso dá confiança para o centroavante, né? Então, eu acredito que o Pablo tem tudo para se firmar de vez no elenco do São Paulo e continuar fazendo seus gols aí, porque eu sempre considerei o Pablo um bom jogador, eu nunca achei que ele deveria ser descartado do São Paulo e eu acredito sim que tem a possibilidade dele ser um dos melhores aí da temporada no final do ano. Muito bom, muito bom. Guilherme Campos, nosso grande comentarista. Minha pergunta para você vai a seguinte: o São Paulo tem chance de acabar com uma seca histórica? Porque, aliás, o tricolor paulista nunca foi campeão da Copa do Brasil. Chegou a vez do São Paulo na Copa do Brasil? O que você acha, Guilherme? Comenta com a gente. Eu acho que tem chance sim. O São Paulo é uma grande equipe, tem um elenco bom, tem um técnico bom, acabou de ser campeão paulista, vinha de uma fase que estava oscilando um pouco, de resultados não tão bons, o futebol também apresentado também não estava assim como estava no Campeonato Paulista, mas eu acho que essa vitória ela veio para elevar a moral, porque é um placar bastante, como é que eu posso dizer, bastante expressivo, né? Esse placar de 9-1, apesar de ter começado com um susto ali, perdendo de 1-0. Mas eu acho que o São Paulo vem sim, bem forte pro resto da temporada, tanto para Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu acredito que o São Paulo briga por pelo menos um dos 3 títulos. Não sei se é os 3 ao mesmo tempo. Acho que uma hora o Crespo vai priorizar um ou outro, porque o calendário é complicado. E a gente vê essa situação acontecendo no futebol brasileiro há alguns anos já, de os treinadores sacrificarem um campeonato ou outro em busca do principal objetivo do clube. Eu acho que dá sim para o São Paulo chegar lá e conquistar essa Copa do Brasil. Gente, eu queria fazer um último comentário aqui, que eu acabei esquecendo de fazer agora há pouco, mas vai ser coisa rápida. Eu queria elogiar a grande partida aí do Emiliano Rigoni, né, o argentino que chegou recentemente ao São Paulo, e eu acho que a gente tem que abrir o olho com ele, viu? Ele é um jogador bem interessante, um jogador que flutua muito ali pela direita, tem um drible, tem uma finalização de esquerda muito boa, e fez seu gol, né? Fez seu gol aí como titular no São Paulo. Então, olho aberto no Rigoni, hein? Tá aí, o trem bala, tricolor paulista, embala a vitória importante mais uma vez, e vem bem, na medida do possível, né? Vem bem, atual campeão paulista, indo bem na Copa do Brasil, indo bem na Libertadores, tropeço e outro no Brasileirão, mas a média vai bem. Agora um time aí que não vai tão bem, que é só pular o muro, que tá no CT dele, é o Palmeiras. E o que o Palmeiras arrumou no Allianz Parque, hein? O que o Palmeiras arrumou no Allianz Parque? Entrou com um time fortíssimo. Everton, Mike, Luan, Renan, Vitor Luiz, Rafael Veiga,
Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Rony, Luiz Adriano e Wesley. Resultado da partida, 1-0 CRB no tempo normal e 4-3 nos pênaltis. Eu vou deixar as estatísticas do jogo para os nossos comentaristas desfrutar mais com vocês. Porém, tá difícil, tá complicado, Abel tá sendo criticado, a Mancha soltou nota agora há pouco, muito pistola com a situação do time. E aí, Guilherme, o que o Palmeiras deve fazer nesse momento? Tanto o torcedor quanto a diretoria. Que cair dentro de casa, em situação nenhuma, é aceitável. Comenta aí com a gente. Primeiro eu tenho que ressaltar que essa equipe do CRB é bem digna. Fez um jogo parelho lá em Alagoas, primeiro jogo que acabou perdendo, e aqui em São Paulo, no que se propôs a fazer, foi muito bem e contou com um grande dia do seu goleiro, que praticamente não, decidiu o jogo, fazendo grandes defesas, depois na cobrança de pênalti, defendendo os pênaltis e também convertendo um muito bem, diga-se de passagem. Diferente de alguns outros jogadores, inclusive da equipe do Palmeiras, né? Que acabaram errando, os pênaltis batendo mal. A equipe do Palmeiras, eu vi que ela abusou bastante do futebol ofensivo. E é assim que a torcida do Palmeiras ela quer ver essa equipe. Mas faltou efetividade, faltou botar essa bola pra dentro do gol. Contou com uma grande atuação do goleiro do CRB? Contou. Mas uma equipe com um repertório do Palmeiras, com os jogadores que o Palmeiras tem, com a quantidade de finalizações que o Palmeiras criou, tem que fazer pelo menos um gol. É complicado essa situação, uma eliminação que vai doer no torcedor. Como ele falou, a torcida organizada do Palmeiras soltou uma nota aí revoltada, e é normal que esteja revoltada, a torcida do Palmeiras está revoltada porque é atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, mas vem acumulando algumas eliminações complicadas. A gente viu no começo do ano perdendo dois campeonatos, depois perde o Campeonato Paulista e agora perde também a disputa da Copa do Brasil, que além de ser um campeonato muito importante, que o Palmeiras brigaria para encostar ali no Cruzeiro, chegar perto, né, ficar apenas um título atrás se vencesse essa. Era um campeonato que dá muito dinheiro, um campeonato que lucra bastante, então acho que o Abel vai ter um pouco de dor de cabeça aí com essa eliminação da Copa do Brasil. Comentários duros, porém precisos, de Guilherme Campos. Agora eu quero ouvir do Thiago. Thiago, lá no Allianz Parque, foram simplesmente 34 chutes do Palmeiras contra 2 do CRB. 72% de posse de bola do Palmeiras contra 28% do CRB. O que aconteceu? Literalmente, o que aconteceu? E segundo, na nota que a torcida organizada do Palmeiras soltou, ela critica arduamente o Abel, sem vontade de ficar no Brasil. Reclama de TikTok e ainda detona 7 jogadores do Palmeiras. Não sei se crise é a palavra certa, porque é uma palavra muito forte, mas o que está acontecendo lá no Allianz Parque, lá na Barra Funda, é um pouco complicado. O que você acha? Olha, sinceramente, nesse jogo, falando especificamente desse jogo, eu não entendo muito as críticas em relação ao Abel. Pô, o cara escalou o time de uma forma mais ofensiva, de uma forma que valorizasse mais a bola. Você mesmo disse, Levi, foram 71% de posse de bola, ou 72% ali mais ou menos, 34 chutes, 10 chutes no gol, sabe? Eu acho que a incompetência tá diretamente ligado aos jogadores do Palmeiras, sabe? É uma coisa assim que não tem como entender. Você dá 34 chutes no gol e nenhuma bola entrar. É uma coisa inexplicável. E o CRB, como eu já tinha dito aqui no último virada da Copa do Brasil, mostrou que tinha qualidades, assim, pontos positivos. O ataque em velocidade, o atacante deles é muito rápido e conseguiu fazer seu gol, né? Depois que fez o gol.
acho que acertou na estratégia, com certeza acertou na estratégia, que era se recuar. O Palmeiras definitivamente tem um pouco de dificuldade de jogar com os times que se colocam atrás também. E hoje mostrou que além da incompetência em fazer o gol, também é incompetente nas cobranças de pênaltis, né? Porque já é a terceira vez que o Palmeiras perde uma cobrança de pênalti. Vamos relembrar que teve aquelas penalidades com o Flamengo, teve as penalidades contra o Defensa e Justiça, se eu não me engano também, vocês me corrijam aí, que pode ser que eu esteja falando bosta, mas enfim. E teve essas penalidades agora. E a culpa é 100% dos jogadores, assim, o Everton não tem culpa disso, o Everton defendeu os pênaltis, o Everton é um baita goleiro, um cara que carrega o Palmeiras em muitas situações como essa. Olha, sinceramente, Lucas Lima para cobrar o pênalti também é uma coisa que eu não consigo compreender. Por que esse cara ainda é colocado para bater pênalti? É uma coisa que eu não consigo entender. Na verdade, eu não consigo entender nem por que ele entra em campo, né? Mas, enfim, isso é outro ponto. E para mim, os únicos destaques do Palmeiras nesse jogo mesmo vai pro Everton e pro Gustavo Scarpa, que eu acho que tentou bastante também, tentou bastante chute de fora da área, que a maioria das chances que o Palmeiras criou também foi de fora da área. Fora isso, foram um monte de cruzamento na área que não resultou em nada. E aí também minhas críticas para o Luiz Adriano, que mais uma vez desperdiça um pênalti importante. Não podemos esquecer da cobrança do Mundial lá. E agora, novamente aí, prejudicando o Palmeiras com um pênalti perdido. Se a situação parece complicada para o Palmeiras, para esse time, então, tá mais complicada ainda. Chegou a hora do Corinthians, torcedores do nosso glorioso Corinthians. A situação tá difícil. A situação está bastante difícil. O Corinthians agora sobrevive apenas no Campeonato Brasileiro. Faz um jogo muito pobre, 0-0 contra o Atlético Goianiense. Corinthians tentou mais de 80 cruzamentos em jogos de mata-mata contra o Atlético Goianiense e não marcou nenhum gol contra o Atlético Goianiense nos 3 jogos da temporada. Guilherme, é culpa do treinador, que não tem repertório, escala 3 volantes, ou é culpa do elenco do Corinthians também, que não tem qualidade técnica para jogar no Corinthians? Fala aí pra gente o que você acha. Para mim é culpa dos dois. Do Silvinho, que tomou um nó tático do barroquismo, né? E dos jogadores que estão no Corinthians hoje, que a gente sabe que não são de grande qualidade em sua maioria, né? Tem jogadores bons, como o Cássio, o ídolo do Corinthians, o Fagner, também é outro grande jogador, o Mosquito, que tá jogando muito bem, mas em compensação a gente tem outros caras que, infelizmente, não estão conseguindo render nessa equipe do Corinthians aí. E a gente vê como essa equipe do Corinthians, ela tem uma falta de criatividade, que é nítido. O Silvinho, ele tá há pouco tempo no Corinthians. Seria normal que uma equipe demorasse um pouco mais para desenvolver o futebol, né, que o seu técnico quer, porque é treinamento, essas coisas, mas a gente vê que o Silvinho não traz tantas ideias assim diferentes. No último jogo contra o América Mineiro, ele deu uma recuada e o Corinthians conseguiu a vitória. Não jogou bem, mas conseguiu a vitória. E hoje ele não podia fazer isso, né? Hoje ele tinha que atacar o Atlético Goianiense. E aí mostrou que ele não tem o repertório necessário para deixar essa equipe do Corinthians ofensivo, mas eu também acho que é culpa do material humano que ele tem. Ele está tentando uma formação aí sem atacantes, mas para mim não faz sentido ele jogar sem atacantes e o time dele ficar cruzando bola toda hora dentro da área, porque cruza para ninguém. Já é uma crítica que eu venho fazendo desde a estreia dele. O Corinthians, ele vem cruzando muito bola dentro da área e não tem um centroavante. Ah, mas o Jô tá em uma fase. Sim, tá em uma fase, mas se você não vai jogar com o Jô, você tem que ter jogadas trabalhadas por baixo. Não é porque você viu o Manchester City jogando sem atacante que você vai pegar e botar o Luan e o Arauz para fazer a mesma coisa que faz o De Bruyne e o Foden lá, que vai dar certo, né? São situações completamente diferentes, jogadores muito, um abismo de comparação de um para outro. Então, eu quero ver o que essa equipe do Silvinho vai trazer. Agora vai ter um pouco mais de tempo para treinar, mas também nem é tanto tempo assim, porque vai começar o Campeonato Brasileiro ser rodado de sábado, de semana e final de semana, então não vai ter muito tempo assim para treinar, mas vai ter só uma competição. Então, vamos ver o que essa equipe do Silvinho vai apresentar, já que no próximo sábado tem um clássico contra o Palmeiras. O Silvinho tá acostumado
Barcelona, a jogar junto com Van Bommel, Deco, Edmilson. Essa é a trinca de volantes, né? Agora, colocar Gabriel, Rony e Cantilho, simplesmente inaceitável. Agora, é o seguinte, essa dupla eliminação do Corinthians, tanto em Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, faz o time comprometer orçamento em 2021 de mais de 5 milhões de reais, que para o Corinthians hoje é muito dinheiro, só para vocês terem noção do buraco da equipe onde se encontra agora, neste momento. Thiago, após a eliminação, Jô declara que o elenco precisa aceitar as críticas. E também diz, temos que aprender mais como é o Corinthians. Esse elenco não aceita crítica? E esse elenco também tem que aprender mais sobre o que é o Corinthians? Parece, às vezes, sem vontade. Você enxerga isso? Porque o Silvinho, fora de campo, transparece outra coisa. Já o Jô, em suas declarações, fala outra coisa diferente. Há divergências, não há divergências, o elenco precisa aceitar crítica, o elenco não aceita a crítica muito bem. O que você acha? E comenta também da péssima partida que o Corinthians fez, que só quis chover a bola na área, diga-se de passagem. Olha, se o Jô disse uma coisa dessa, que eles precisam aprender mais a ser Corinthians, eu acho que ele tá de brincadeira, né? Porque o cara tá há 70 anos no Corinthians, o cara foi revelado em 2005, o cara não sabe o que é o Corinthians até hoje? Não, eu discordo muito dele, fora os outros jogadores, né? Que muitos vieram da base, o Cássio já tá há bastante tempo também, o seu Gabriel também já tá há bastante tempo. Mas enfim, né? Complicado. E aceitar crítica pra mim não é o suficiente. Eles precisam jogar bola, eles não precisam aceitar crítica. Essa aqui é a questão que eu venho colocar aqui. O time é limitado, a gente sabe disso, o elenco do Corinthians é desequilibrado, a gente tem muitos jogadores na volância, por exemplo, e só temos o Jô de atacante. Fora isso tem o Cauê, que acabou de subir, mas a gente não tem um reserva pro Jô, então eu acho que é um problema, sim. Em relação aos três volantes, Levi, eu sei que você é um cara que é um pouco crítico dos três volantes, mas eu entendo ele ter colocado os três volantes, sendo que ele colocou o Cantígio, porque eu acredito que o Cantígio precise dessa proteção para ele conseguir jogar o futebol aí que ele jogou contra o América Mineiro, que é onde ele acertou bastante passe. Ele precisa desses dois volantes atrás, reforçando a marcação, já que ele deixa esse espaço muito vazio, ele ali distribuindo passe. Então eu consigo entender esse ponto. Porém, nesse jogo eu acho que isso não foi o suficiente, né? O Corinthians precisava fazer gol e demonstrou uma grande carência nas criações de jogada. A gente só tinha o Mosquito tentando coisas pelo lado direito e ele ficava completamente isolado. Ele driblava um, driblava dois e tinha que estar no gol, porque não tinha nenhum companheiro para ele tocar a bola. Fora isso, o Corinthians foi muito pobre, muito cruzamento na área. Pro Luan cabecear, o Luan nem atacante eu acho que o Luan já provou que ele não dá certo de falso 9, então vamos pensar em outra coisa, Silvinho, porque tá difícil essa situação, tá difícil assistir jogo do Corinthians, já tava difícil antes, agora tá bem complicado. E, enfim, o Corinthians vai ter que ir no mercado, vai ter que contratar mesmo sem dinheiro, porque com esse elenco é do meio da tabela para baixo, a situação tá bem complicada. Mas também eu acho que as críticas no Silvinho estão um pouco exageradas. Tem gente criticando o fato dele usar pullover no treino. Eu acho que isso tá indo um pouco demais, né, gente? Vamos focar um pouco mais no futebol, vamos olhar um pouco mais para esse elenco do Corinthians que não dá tanto material humano para ele, como o Campos disse. Então, vamos precisar de um bom reforço aí da diretoria com contratações, se eles quiserem sonhar com alguma coisa mais alta aí nessa temporada. Só uma coisa que eu tenho para ressaltar aqui. O elenco do Corinthians, ele é meio fraco? Sim, é. Isso é culpa totalmente dos jogadores? Não são eles que se contrataram, né? É culpa das más diretorias que vieram do Corinthians aí, que acabou deixando o Corinthians nessa situação e contratando alguns jogadores que não tem nível para jogar no Corinthians, ou fazendo apostas que não tinha motivo, sem ter um argumento para poder apostar nesse cara. Então fica complicado. Alguns dão certo, como o Mosquito, foi uma aposta, deu certo, mas outros dão muito errado. Temos 1 milhão de exemplos de jogadores contratados pelo Corinthians, tipo, que nem o Matheus Davó, que foi contratado pelo Corinthians do Guarani e depois foi emprestado para o próprio Guarani, agora vai ser emprestado novamente. Então
É o problema crônico da diretoria, assim como o Santos vem enfrentando também um problema crônico de diretoria. Basta o Corinthians saber lidar com a situação agora. E tá aí, situações difíceis para o Corinthians e para os torcedores corintianos. E esse foi o nosso 8º episódio do podcast, onde podemos separar em dupla-dupla. A dupla que saiu feliz paulista, que foi a Sansão, São Paulo e Santos, e a dupla que saiu triste, Corinthians e Palmeiras. E podemos resumir o nosso episódio assim. Vamos se despedir de vocês, galera. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Thiago, faça suas honras. Gente, muito obrigado aí por mais um episódio, foi muito divertido, continue acompanhando a gente. E sábado é dia de derby e é dia dos namorados também, então aproveitem bastante aí, galera. Um abraço. Thiago é apaixonado, além de culto, rapaziada, é apaixonado. Fica essa daí para vocês. Guilherme Campos, faça suas honras também. Você me mata, mano. Mas obrigado, gente, por ouvir a gente aqui até esse momento. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Valeu. Obrigado mais uma vez pela audiência de todos e pela credibilidade, por acreditar no nosso trabalho, mesmo que vai evoluindo de pouco em pouco. Cada vez tentamos ser diferentes e melhores conforme passa o tempo. Obrigado mais uma vez, galera, e até a próxima. Fui!